Muito boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade a mais um estudo da nossa série aí de estudos. Estamos no estudo número 18. Hoje temos um grande convidado, experiente no assunto que vamos tratar, que o estudo hoje vai nos tratar. Dr. Silvio Bernardes, mora lá na Bahia, vai trazer para nós todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, trajetória com ele que ele tem aí dentro da igreja e nesse assunto, questão muito séria hoje em dia para nós, que é a questões de saúde, né? Já já o Dr. Silvio vai estar entrando aí, mandei o convitinho para ele. Só relembrando, né? O estudo passado foi um estudo que eu fiz com o Vitor, né? Que era sobre a mudança do dia de guarda, né? Aí o tema do estudo passado era do sábado para o domingo, né? Só eu arrumar aqui para o doutor poder entrar. Deixa eu convidar o doutor aqui. Aí, doutor, mandei o convite para o senhor aí. Vamos ver se o senhor vai conseguir entrar. E como eu estava falando, o estudo passado, né, que eu fiz com o Vitor, né, tratava ali da mudança do dia de guarda, né? Pudemos comprovar ali na Bíblia, né, que qual o dia, né, que Jesus guardou, os seguidores, os apóstolos, os discípulos, né? E por que, né, que hoje em dia tem algumas instituições religiosas que falam, né, que defendem a tese de que o dia de guarda é o domingo, né? Então pudemos ali observar que ali, infelizmente, não é por orientação do nosso Deus, né? Infelizmente foi essa mudança ali foi feita por homens, né? Como o Victor mesmo falou, né? Quem acompanhou o estudo conosco pôde notar ali que o Victor, né, trouxe dados importantíssimos, dados históricos, né? Que fala ali que foi mudado pelos pais da igreja, né? Então, eu vou mandar aqui de novo, acho que o doutor não está conseguindo entrar. Deixa eu só eu tentar chamar o doutor aqui de novo. Vamos ver. Não sei se o doutor está me assistindo. Mandei o convite de novo aí, doutor. Aí, agora sim, deu certo. Maravilha, doutor. Agora deu certinho. Doutor, estava aqui já dando uma pincelada, né, no que vamos apresentar hoje. Estava falando um pouquinho do senhor, mas nada melhor do que o senhor mesmo, né? Pode se apresentar para o pessoal que está nos assistindo. Detalhe, doutor, que o pessoal tem um pessoal que nos acompanha ao vivo, né, agora na live, e depois esse estudo fica gravado no nosso Instagram, porque tem várias pessoas que vêm, mandam mensagem para nós, doutor, que eles não conseguem assistir o vídeo na hora, mas depois eles vão lá no nosso Instagram e vão lá e acompanham os estudos, né? Lembrando, o estudo de hoje é o estudo número 18, né? Princípios de saúde. Já estamos aí num caminho trilhado já, doutor. Começamos lá no primeiro, lógico, e vamos levar esse estudo até o último, né? Se não me engano, são 27, né? Okay. Então já passamos ali da metade. Doutor, se você quisesse apresentar para as pessoas que nos acompanham, para as pessoas que vão assistir, pode falar um pouquinho do senhor, no que o senhor é especialista, sobre as suas experiências, pode ficar à vontade, doutor. Quero cumprimentar a todos que aqui estão no Instagram. É uma maravilha participar desse momento de estudo de princípios de saúde. Bem, meu nome é Silvio de Moura Bernardes, tenho 69 anos, sou pernambucano de Recife. Originalmente, primeira formação foi em medicina veterinária, não exerço a profissão há mais de 30 anos. Depois trilhei uma carreira de 40 anos como professor universitário e, em seguida, trabalhei também como profissional de tratamentos naturais dentro das práticas integrativas e complementares. Fiz biologia, pós-graduação em biologia pela Universidade de Pernambuco e também fiz mestrado em saúde pública pela nossa querida Universidade de Loma Linda, lá na Califórnia, né? Já fui diretor para assuntos estudantis, diretor-geral por um pequeno período, mas fui do ENA, do Calendário Nordestino Adventista, e já fui também diretor para assuntos estudantis do IAN, né? Que atual é a UniIAN, que é a nossa
o nosso centro universitário aqui em Cachoeira, na Bahia. Maravilha, doutor. Imagine quanta experiência e quanta bagagem o doutor vai trazer hoje, quanto conhecimento, né? A gente vai poder absorver. Mais uma vez, doutor, eu quero agradecer do fundo do nosso coração por o senhor estar disposto a compartilhar teu tempo, tua experiência e toda a tua sabedoria com nós, né? Então, doutor, como de costume, antes da gente iniciar os nossos estudos, a gente sempre pede a orientação do nosso Espírito Santo, né, para que tudo que a gente venha falar aqui não venha de nós, e sim venha, né, direto do trono de graça do nosso Deus, né, porque sabemos, doutor, que o nosso estudo é baseado 100% na palavra de Deus. Então não queremos tirar conclusões nossas humanas, e sim queremos passar para o pessoal, né, que nos acompanha, nos assistem, aquilo que Deus quer falar para eles, né? Então esse é o nosso objetivo principal, trazer conhecimento, mas um conhecimento verdadeiro, assim como João fala, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é atrás disso que estamos, doutor. Então, doutor, eu vou fazer a oração inicial aqui para a gente já dar início ao nosso estudo e vamos aí poder desfrutar de toda a tua experiência. Vocês que estão nos assistindo, se puderem fechar os seus olhos, né, como, assim mesmo como vocês estão, vamos, né, pedir a orientação do nosso Santo Espírito. Querido e bom Deus, eterno Pai, primeiramente queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor concede a cada um de nós. Pai, queremos te agradecer pela oportunidade do Dr. Silvio estar conosco, trazendo todo o seu conhecimento, sua experiência e toda a sua sabedoria para compartilhar conosco. Pai, que o teu Santo Espírito seja o nosso professor, Pai, que ele nos auxilie, Pai, e ele nos instrua a falar coisas verdadeiras baseado na tua santa palavra. Abençoa cada pessoa que está nos acompanhando, cada internauta, cada pessoa que vai ver esse vídeo depois, que o Senhor possa abrir a sua mente, o seu coração, que eles aceitem a mensagem e, acima de tudo, Senhor, que eles possam praticar e levar aquelas pessoas que não conhecem. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Doutor, então vamos dar início, lembrando, né, o pessoal que está nos assistindo aí, o estudo de hoje é Princípios de Saúde. Hoje vamos falar, né, tanto a gente fala, nós adventistas, né, doutor, falamos que a Bíblia é um manual para a nossa vida, então não poderia faltar ali instruções, né, para a nossa saúde. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre saúde, doutor? E hoje vamos descobrir isso, né? A pergunta número 1, doutor, que fala assim do nosso estudo, tá aqui, ó. Fala assim: que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Então, que cuidado que o homem teve conosco? Tá lá em Gênesis 1, 29 e 30. E eu vou ler o texto e fala assim, doutor: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há frutos que deem sementes, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Então, doutor, a pergunta é: que cuidado Deus teve conosco, ou com o ser humano recém-criado, né? Então, qual foi a primeira instrução ali de Deus para nós? É importante que eu quero te dizer que eu não estou te vendo aí em cima, não, viu? Não está conseguindo me ver, doutor? Não sei o que é que está vendo, não, mas eu acho que para o pessoal que está nos seguindo, está dando para ver nós dois. Isso é que é importante, né? Tomara que sim. Se não tiver conseguindo ver nós dois, e pessoal, por favor, comentem ali. Mas eu estou conseguindo aqui ver eu e o doutor, né? Não sei, aquela hora deu um probleminha, mas a gente arrumou depois, né, doutor? Não, o importante é que eles estejam nos vendo, não é? Sim. Mas ouvindo, o senhor está conseguindo me ouvir bem, isso? Isso, ouvindo bem demais. Então aí, olha... Olha lá, o pessoal falou que... O pessoal está dizendo que já está vendo os dois, tá bom. Então, tudo bem. Vamos ao comentário, então, dessa primeira pergunta. Você vê aí que Deus deu liberdade ao ser humano para tudo. Ele entregou a criação dele e disse ao homem e à mulher: tomem conta para mim. Isso é uma confiança, não é? Então Deus mostra que ele confiava. Tanto é que foi permitido ao ser humano dar nome aos animais, às árvores e tudo mais, né? E, de fato, a gente só dá nome a alguma coisa quando a gente tem autorização para isso.
Mas é importante notar que a única coisa até agora que Deus não permitiu ao homem, foi escolher sua própria alimentação. Por isso, em Gênesis 1:29, está escrito que nós não teríamos isso. Deus foi que determinou nossa alimentação. Tal é a importância da alimentação. E se você ler um versículo mais abaixo, Gênesis 1:30, você vai ver que apesar de Deus até ter permitido que a gente desse, na pessoa dos nossos pais originais, Adão e Eva, a gente desse nomes aos animais, Deus também não permitiu que a gente escolhesse o alimento deles. Tanto é em que em Gênesis 1:29 você lê claramente Deus determinando, né, a alimentação dos animais também, e dizendo ao homem o que é que o homem deveria usar para alimentar os animais. Então você lê aí, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde que lhe será para mantimento, e assim foi. Então você vê que Deus separou bem a alimentação do homem, a alimentação dos animais, e ele determinou tudo, porque ele sabe como é importante a alimentação como remédio, e entre aspas aí, não é? Para um estilo de vida saudável. Maravilha, doutor, e é isso mesmo. Então, pessoal, o primeiro cuidado, a primeira orientação que ele teve com nós, recém-criado, e não só nós, né, somos criaturas, mas, né, os animais, como o doutor mesmo falou, foi com a alimentação. A primeira coisa que Deus nos instruiu, pessoal, né, falou lá, né, isso vos será para mantimento. Ele já deixou, como o doutor mesmo falou, ele não deixou a gente escolher, ele já falou, né, qual seria a nossa alimentação. Muito bem explicado, doutor. Doutor, passando para a pergunta número 2, fala assim, ó, quanto tempo, né, que dirá a gente viver esses anos que a gente vai ver aqui, né? Quanto tempo viviam os primeiros indivíduos, mesmo após o pecado? Então, essa pergunta vai trazer ali, né, a faixa etária, doutor, dos nossos ancestrais, mesmo assim, depois que o pecado entrou no mundo, né? Que a gente sabe que, infelizmente, após a entrada do pecado no mundo, passamos, né, de imortais para mortais, né, doutor? Então, está lá em Gênesis 5:5, 8 e 27, e eu vou ler aqui, doutor. Gênesis 5:5 fala assim: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Então aqui ele trouxe ali alguns dados, né, doutor? De alguns ali, né, de alguns personagens bíblicos ali que mais viveram, né? Então ali, só por questão ali, né, de conhecimento, doutor, ali vai falar, né, então Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912, e Matusalém, que sabemos, né, que é o ser que mais viveu ali, 969 anos. Você quer comentar um pouquinho, doutor, por que esses homens viviam tanto? Esses homens viviam tanto por algumas coisas importantes. Primeiramente, eles eram descendentes diretos e quase diretos dos pais originais, Adão e Eva. O pecado foi estragando, né, danificando o nosso DNA, que era um DNA para viver eternamente. O pecado foi estragando isso paulatinamente, à medida que o homem pecador foi se afastando cada vez mais de Deus. E aí passamos a sofrer modificações no nosso DNA, e isso começou a encurtar a vida da gente. À medida que fomos somando pecados, fomos também diminuindo o tempo de vida. Isso é verdade porque hoje em dia, mesmo com a gente já tendo mais de 6.000 anos de pecado alterando o genoma da gente, você ainda encontra nas zonas azuis, que são algumas áreas raras da Terra onde as pessoas vivem mais saudavelmente, você ainda encontra pessoas longevas e bem conscientes, bem trabalhadas. Eu tive no mestrado de Loma Linda, e a gente sabe que Loma Linda é uma dessas zonas azuis, lá em torno da nossa faculdade de Loma Linda, a Universidade de Loma Linda. Eu tive no meu mestrado um professor que veio dos Estados Unidos para o Chile me dar aula. Ele tinha 93 anos
E ele veio dos Estados Unidos para o Chile me dar aula. Aliás, 96 anos, entende? Então, a gente vê por aí que quando Deus prepara a gente vive mais e melhor. Basta ter um estilo de vida o mais saudável possível. Maravilha, doutor. Mais uma vez, obrigada pela explicação. Passando para a próxima pergunta, doutor, pergunta número 3, fala assim, ó. Quando Deus permitiu ao homem o uso da alimentação cárnea, então sabemos, né, que a primeira orientação, né, doutor, ali da alimentação do homem não tinha carne, né? Então, é permitido por Deus? Aonde? Qual foi a época que Deus permitiu que nós, seres humanos, nos alimentássemos com carne, né? Tá em Gênesis 9, 3 e 4. E eu vou ler lá, doutor. Fala assim, ó. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde. Tudo vos dou agora, carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comerás. Então, doutor, fala assim, qual foi o período, quando que Deus permitiu que a gente comesse alimentos cárneos? Para que a gente entenda melhor isso aí, é necessário saber que ao longo da história bíblica, nós temos uma fase inicial de quebra do princípio da alimentação saudável, uma série de dietas intermediárias que Deus permitiu, e a volta à alimentação do Éden, que está relatada em Apocalipse capítulo 22, quando você lê os 3 primeiros versículos, e isso está claro com a questão do rio, que tinha a árvore da vida de um lado e do outro, e o fruto da árvore da vida de mês em mês, e a sua folha para remédio das nações. Então a Bíblia começa com comida e termina com comida, porque isso é importante para Deus, e o que é importante para Deus é para a gente. Agora prestem bem atenção a essa sequência. O homem tinha uma alimentação frugívora. Gênesis 1:29 é uma alimentação frugívora. Quando o homem pecou, Deus deu uma alimentação alternativa. Gênesis 3:18, que diz assim: espinhos e cardos a terra te produzirá e comerás a erva do campo. Aí vieram as verduras, as raízes, etc. e tal, porque o homem agora precisaria, ele era um pecador, e Deus deu a ele uma alimentação alternativa. Não era mais somente frugívora, era vegetariana. Quando houve o dilúvio, e aí vem a resposta a essa pergunta, não é? Aí Deus, depois do dilúvio, não tinha uma vegetação ainda, não é? Então Deus aprove dar ao ser humano uma alimentação com carne. Aí a gente já vai para a segunda alimentação alternativa, que é onívora. Porque a gente também sabe que já tinha alguma vegetal, porque o pássaro que voltou para a arca voltou com um ramo de oliveira. Mas não era o suficiente. Então Deus permitiu ao homem comer carne, foi por isso que ele colocou dentro da arca 7 casais de animais limpos para cada casal de animal impuro, porque os animais limpos serviriam para o sacrifício e para a alimentação daquelas pessoas que recém deixaram a arca. Então foi logo depois da arca que Deus permitiu e criou a segunda alimentação alternativa, que era onívora. Maravilha, doutor. Então é isso mesmo, né? Então Deus permitiu a alimentação, né, carne logo após o dilúvio, né, doutor? Muito bem explicado. Passando para a próxima pergunta, doutor, do nosso estudo aqui. Fala assim, ó, pergunta número 4. Mesmo permitindo o uso da carne, ó, doutor, bem importante isso daqui. Mesmo permitindo o uso da carne, que orientações deu o nosso Senhor para nós? Então ele permitiu a alimentação carne, mas será que a gente pode comer qualquer coisa? Está lá em Levítico 11:47, doutor, e fala assim, ó. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Então, qual foi a orientação de Deus ali, ó, essa primeira orientação? Será que todos os animais podem ser ingeridos, doutor? Não podem ser ingeridos, porque existem animais que têm carne mais remosa, como o porco. A gordura do porco tem uma concentração maior de antraquinonas, que são substâncias que provocam dor, que provocam inflamação. Então, Deus
permitiu, mas ele tirou-nos a gordura, tirou-nos as vísceras dos animais e tirou-nos o sangue dos animais. E, além disso, ele só permitiu os animais mais limpos, aqueles cuja carne é menos danosa para o ser humano. Quer dizer que Deus permitiu que a gente comesse carne porque, na época, não tinha outro recurso. Então, Deus fez essa permissão parcial, não é? Quer dizer, temporária. Nenhuma dieta de meio de caminho, como vegetariana e onívora, é definitiva. A dieta definitiva sempre foi no Gênesis e sempre será no Apocalipse uma dieta frugívora. Maravilha, doutor. Então, né, Deus permitiu, mas ele deu ali uma advertência que tem certos animais que não se podem comer, né, e como o doutor mesmo falou, e animais que sim, que são mais limpos, né? Como o doutor mesmo explicou ali, que são autorizados por Deus, né, a nossa ingestão deles. Então, mas essa diferença a gente vai ver quais os animais, até o doutor deu alguns exemplos ali já, mas essas diferenças, Rafael, como que a gente faz então a diferença? A Bíblia fala? Sim, a Bíblia fala, pessoal, do quais são os animais impuros e quais são os animais puros, né? A gente vai ver um pouquinho para frente aqui, ó. Então, assim, ó, agora a gente vai ver as características, pergunta número 5, dos animais que se podem comer, ou os animais limpos ou os animais puros. Fala assim, ó, quais são as características dos animais limpos? Levítico 11, do 2 ao 12. É um textinho um pouquinho grande, mas né, é importante a gente ler ali para né, termos o conhecimento dessas características. E fala assim, ó, doutor. Todo que tenha unhas fendidas e o casco que se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. De todos os animais que há nas águas, comereis o seguinte: todo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esse comereis. Então aqui, doutor, o meu estudo aqui online, ele deu um resumo ali, né, de todo esse, praticamente, capítulo inteiro ali. Mas então ele trouxe ali dos animais terrestres e dos animais aquáticos, o que pode comer ali, né, se o doutor quiser falar um pouquinho ali, o que significa, né, rumina, o que é as unhas fendidas, e dar alguns exemplos desses animais, doutor? Pois não. Então, olha, é preciso cuidar bem dessas características. Não basta ser ruminante, ou não basta ter a unha fendida só. É preciso ser ruminante e ter unha fendida, ok? Então, o que é unha fendida? É aquele casco da vaca que se divide em dois. Isso é uma unha fendida, tá? É na linguagem bíblica. É o casco da vaca que se divide em dois. Você sabe que tem outros animais que o casco se divide em dois. O porco tem essa divisão, mas ele não é ruminante, ok? O cavalo, a divisão não aparece. Então, os ruminantes são os bovinos, os caprinos e os ovinos. As ovelhas, as cabras, os bois, de uma maneira geral, são ruminantes. O estômago desses animais se divide em 4 partes: rumen, retículo, omaso e albomaso. Eles têm uma digestão feita em 4 estágios. Por causa disso, esses animais digerem melhor os alimentos e produzem no seu ventre menos toxinas. Bem claro isso, quando eles estão se alimentando naturalmente. Quando eles são criados com antibióticos, rações balanceadas, deixam de comer capim, rico em ômega 3, e vão comer farelo de algodão e de soja, rico em ômega 6, aí a coisa muda. A coisa muda. Por isso que Deus deu uma mensagem de saúde, porque no tempo atual já não está mais sendo muito sábio empregar aquela determinação que era para os pós-diluvianos. No tocante aos peixes, por exemplo, o ideal é que se coma peixe de escama e barbatana. Que peixes são esses? Dourado, vermelho, pescada dourada, pescada vermelha, tilápia, merluza, sardinha, que eu não aconselho de lata, salmão, que aconselho ser salmão selvagem, não que vive em cativeiro. Se você encontrar um salmão bem magrinho, com aquela carnezinha bem vermelha, fuja dele, porque ele é peixe de cativeiro e come ração com corante vermelho para ter uma carne que seja agradável aos seus olhos.
o bacalhau em si, que é muito bom. Então, esses são peixes de escama e barbatana, que são peixes limpos, porque a pelezinha é fininha e eles têm poros. Se eles comerem alguma toxina, eles eliminam pela pele, pelos poros, não fica na carne. Mais ainda, como são consumidores primários, eles não comem coisas que tenham acúmulo de metais pesados, como mercúrio. Já os peixes de couro acumulam toxinas embaixo da pele, não drenam bem e também por isso são mais intoxicados, têm mais retenção de sangue e, além do mais, como são consumidores terciários e quaternários, eles juntam muito metal pesado na carne deles. Portanto, Deus é muito sábio e ele foi muito previdente ao dar a gente esse pensamento. As aves também, vejam a característica da galinha. A galinha é uma ave limpa, ok? Então, vejam a característica dos dedos, se tem membrana ou se não. Isso é importante para a gente escolher os animais limpos, tá certo? Vamos em frente. Maravilha, doutor. Muito bem explicado. Vocês, né, o pessoal que estão nos acompanhando, quanto conhecimento, e vocês estão vendo, né, como, né, muitas pessoas falam assim que a ciência, né, é oposta, né, das coisas celestiais, e vê que não, é como o doutor falou, quanto Deus é sábio na sua criação, né, doutor? Ele já criou, e cada animal desse, né, doutor, e principalmente dos impuros ali, eles têm uma função no ecossistema, né, eles têm vários, né, tem as aves de rapina, os peixes, geralmente, né, doutor, os peixes ali de couro são aqueles peixes que vivem no fundo, né, dos lagos, vivem para limpar, né, ali, se alimentam de coisas, de matérias orgânicas, resto, né, de animais mortos. Então, Deus criou a criação perfeita, né? Infelizmente, ali pela entrada do pecado que foi degradando, como o doutor mesmo falou lá no começo, né? O DNA foi não só o nosso DNA, né? Mas o DNA da natureza em si, dos animais, foram, né? Se modificando, né? Então o doutor ele pôde comprovar com dados ali como que o que está escrito na Bíblia é correto, é essencial para para o nosso estilo de vida, né, doutor? Passando para a próxima pergunta, você quer comentar mais alguma coisa? Antes de você passar para a próxima pergunta, eu tenho que dar uma passeada pelos crustáceos. Por que não crustáceo? Deus não separou nenhum para a gente. É simples. Os crustáceos têm um papel biológico de limpeza. Assim como o urubu e todas as aves de rapina, como os fazões, as aves que são carnívoras, né? Tem o papel de limpar a parte seca do planeta das suas carniças, dos seus cadáveres e tudo mais. Os crustáceos têm o papel de fazer isso nas águas. Tanto é que você vai encontrar siri, caranguejo nas partes dos charcos, nas partes dos mangues. Ou seja, eles têm esse papel biológico. Por isso eles têm uma resistência enorme. E eles podem se contaminar como for, eles resistem. E por isso também não podemos comê-los, porque eles não foram preparados para isso, e mais ainda, né? A carne deles é muito contaminada, tem muitas toxinas que o nosso corpo não está preparado para suportar. Maravilha, doutor. É isso mesmo, né, que eu acabei de falar, né? Então tem certos animais que Deus criou já com uma função específica, né, doutor? Ou que ele, né, passaram depois da entrada do pecado, passaram a assumir essas tais funções, né? Que não é para o nosso consumo. Na verdade, o alimento carne, né, como o doutor mesmo falou, só foi liberado depois para o povo pós-diluviano, né? Mas a nossa alimentação inicial não era carne, né? A pergunta número 6, doutor, aqui fala assim, ó. O que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas, né? Então, será que a Bíblia fala alguma coisa ali, né? Que é um tema bem, né? Eu já vi muitas pessoas falando, né? Ah, na Bíblia não fala, não beba, né? Exatamente assim, direto, né? Então, tem algumas pessoas que falam, ah, se a Bíblia não fala dessa maneira, igual tem nos mandamentos, ah, não mate, não roube, não furte, que ela fala diretamente, a Bíblia, né, não tem ali nenhuma palavra, nenhuma uma parte da Bíblia, mas tem conselhos, né, doutor? E é sobre esses conselhos que vamos falar agora. E daí o doutor vai trazer toda a parte ali da ciência, dados, né, que comprovam que se a bebida faz mal ou se não faz mal, né, para o nosso organismo. Tá lá em Provérbios 21 e depois no 23, do 29 ao 35, doutor. E fala assim, ó. Só deixa eu achar o texto aqui rapidinho. Ó, Provérbios
21 fala assim: ó, o vinho é escarnecedor e é a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Próximo texto fala assim, ó, Provérbios 23, do 30 ao 35. Para os que se devoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertei, então tornarei a beber. Doutor, você quer falar um pouquinho o que a Bíblia fala, que conselhos são esses sobre bebidas alcoólicas? Claro, ali falou, né, exatamente sobre o vinho, que era a bebida, né, mais comum daquela época, mas aqui estamos falando, né, de um contexto em geral sobre o álcool mesmo, né, doutor? É que quando a gente lê a Bíblia, na tradução de João Ferreira Almeida, das traduções da Sociedade Bíblica do Brasil, você vê que uma hora se abençoa o vinho, outra hora se amaldiçoa, não é? Você leu aí esses versos de Provérbios, o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadeira. Aí você para aí e vai para a Santa Ceia. E Jesus usou o vinho como símbolo do sangue dele e repartiu o vinho e tomou o vinho com as pessoas. Eu quero que os que nos ouvem agora parem um pouco para entenderem melhor isso. Minha gente, na Bíblia nós temos 3 palavras originais que são traduzidas como vinho e não deveriam ser. Primeiro temos aquela que fala que se refere a suco de uva. É o puro suco da vide. Isso é uma palavra. A outra palavra, que é também traduzida como vinho, é sobre o suco de uva com álcool. É o vinho que a gente conhece como bebida alcoólica. E a terceira palavra é que quando fala o vinho, o suco de uva fermentado, que é o mosto. Então você tem 3 palavras diferentes, mas que se traduz todas como vinho. Quando você tem o vinho da Santa Ceia, a palavra que está usada lá não é a mesma que está aqui em Provérbio. Aquela palavra quer dizer o puro suco da vide. É suco de uva. Quando você vê Jesus nas bodas de Caná fazendo tachos de vinho, aquilo não é vinho com álcool, é suco de uva. Me entendem? Agora, o vinho que está sendo falado aqui em Provérbios é o vinho que é o suco de uva com álcool, para que fique bem entendido isso, tá? E quanto ao álcool, a gente sabe que ele age no sistema nervoso central, principalmente, porque ele age em todo lugar do corpo, e ele rouba cálcio, ele rouba vitamina do complexo B, ele danifica os rins, ele faz as pessoas ganharem peso. O álcool pode ser transformado em gordura, então não há nenhuma bênção em se usar álcool para alimentação ou para recreação com bebida alcoólica. Portanto, o álcool é um contaminante do corpo. Maravilha, doutor. Então, né, a Bíblia fala ali, né, a pergunta era, né, se a Bíblia autorizava ou o que ela falava, né, sobre o uso ali do álcool, né, doutor? Então, a Bíblia não permite, né, de maneira alguma. Aqui o Vitor fez uma pergunta, doutor, fala assim, ó, muitos, né, se o pastor quiser, o doutor quiser comentar um pouquinho, muitos pastores evangélicos falam que Deus não condena beber somente não condena beber, somente condena a embriaguez. Tá certo, doutor? Será que é isso? Não. Essa compreensão é uma compreensão errada daquilo que é bebida alcoólica e daquilo que é o vinho, que é o puro suco da vide, o puro suco de uva. Portanto, como geralmente entre muitos evangélicos não se faz a distinção, não se estuda o grego, o hebraico para entender o significado das palavras, a gente vê essas contradições. Quer dizer,
uma hora a Bíblia dizendo que o vinho é escarnecedor, outra hora Jesus dizendo que ele simboliza o sangue dele. Então, que fique bem claro que a bebida alcoólica, mesmo em pequenas quantidades e não chegando à embriaguez, ela é o começo de um vício, porque é viciante. E então, tudo aquilo que é viciante não é bom colocar no corpo. O corpo, como está escrito em 1 Coríntios 3,16, é o templo do Espírito Santo. E nós não podemos contaminar o corpo nem um pouquinho. Devemos lembrar que com Eva foi só uma vezinha. Maravilha, doutor. Muito bem explicado mais uma vez. Doutor, inclusive vamos falar sobre disso, né? Do nosso corpo ser templo do Espírito Santo agora. Pergunta número 7, doutor. Vitor, espero que você tenha, né, obtido tua resposta. Não tem como não ter, né? Muito bem explicado pelo doutor ali, né? A pergunta número 7 fala assim, doutor. Por que Deus se preocupa com nossa alimentação? Por que será, doutor, que Deus se preocupa tanto com nossa alimentação? 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala assim, doutor. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado do vosso corpo. Doutor, por que Deus nos orienta tanto com princípios de saúde ou se preocupa com a nossa alimentação, com a nossa saúde, baseado nesse texto de 1 Coríntios? Porque Deus sabe que o corpo, ele tem um equilíbrio. E nós precisamos comer para manter o corpo em equilíbrio. Portanto, nossa alimentação tem que ter reguladores energéticos, construtores. E quando Deus determina a nossa comida, além de ser o melhor para o funcionamento do nosso corpo, é também uma forma de ver se a gente está obedecendo a ele ou não. Ele tem outras formas, mas essa é uma delas, não é? Então, quando a gente vê aqui em Coríntios, está escrito claramente, não é, que o corpo é o templo do Espírito Santo, como foi dito em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, mas quando a gente lê os versos em seguida, aí tem assim no verso 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ele está falando em liberdade. Então nós temos que prestar atenção a isso, porque eu estou falando aqui em 2 Coríntios, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 3,16, é aqui que eu queria. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, e mais embaixo no verso 17, isso é importante, prestem atenção, até para a resposta que eu dei ao Vitor ainda agora. Olha o verso 17, se alguém contaminar o templo de Deus, ou algumas versões não é contaminar, é destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo, e santo é separado, não se alimenta como o mundo, tem comida separada. Vocês já leram Daniel? Viram como ele se comportou na corte de Nabucodonosor? Alguém diz por aí a dieta de Daniel, o jejum de Daniel, coisa nenhuma. Aquilo era a alimentação dele, baseada em Gênesis 1:29, junto com Gênesis 3:18. Era aquilo que Daniel comia. Ele só pediu ao dispenseiro que mantivesse a alimentação habitual dele. E aí Deus o contemplou. Por quê? Porque a obediência a Deus é um marco de dependência de Deus. E como aqui tem claro, Deus o destruirá. Ninguém se engane, diz o verso 18, a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Portanto, é a sabedoria de Deus, invocada aqui também no verso 19, que a gente deve usar. E a sabedoria de Deus está na sua palavra, não na palavra do mundo. Não é? Por isso, nós somos diferentes, não porque queremos ser diferentes. Nós somos diferentes porque seguimos um estilo de vida, uma alimentação que Deus nos orientou. E não a que o mundo, e que em Daniel era representado pela corte de Nabucodonosor, quer que a gente coma.
O mundo tem suas coisas, diz que tem alimentação saudável, que não é nada saudável. A saudável é que Deus nos deixou. Maravilha, doutor, muito bem. Aquele no finalzinho, e outro detalhe também, né, doutor, que inclusive o senhor comentou, que o nosso corpo é santo, né? Então a palavra santo na Bíblia significa, né, separado, né? Separado para Deus. E no finalzinho daquele verso que eu li ali fala assim, né, que nós fomos comprados, nós temos preço, nós fomos comprados por sangue, né? Pagamos, né? Foi pago um alto preço por nós, então devemos nos, né, resguardar e fazer e seguir as orientações que Deus nos dá ali, né? Para que tenhamos, né, vida boa, qualidade de vida. A próxima pergunta, doutor, fala assim, ó. Então, a resposta da pergunta número 7, antes de eu passar, então era assim, por que Deus se preocupa tanto com a nossa alimentação? Num resumo, porque o nosso corpo, né, doutor, é santuário do Espírito Santo, né? Nosso corpo pertence a Deus, né? Deus nos criou e nosso corpo, então, pertence a Deus. Próxima pergunta, doutor, fala assim, ó, o que Deus deseja, qual é o desejo de Deus? Ó, o que Deus deseja para cada um dos seus filhos, para nós, filhos de Deus? O que Deus deseja? O que a Bíblia fala? Qual é o desejo de Deus para nós? Está lá em João 2, Êxodo 15, 26. Fala assim, ó, doutor, 3 João 2, fala assim, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. O outro texto, Êxodo 15, 26, fala assim, doutor. E disse, se ouvirdes atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, doutor, qual é o desejo de Deus para nós, segundo a Bíblia? É o desejo que Jesus deixou bem claro, quando disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Portanto, o que Deus deseja para a gente é vida longa, saudável. É isso que ele deseja para a gente. E ele coloca as condições. Veja que aí no verso que você leu de Êxodo, ele começa com se. Se ouvires atento, o que é que vocês estão fazendo aqui hoje? Ouvindo atentos a voz de Deus na mensagem de saúde. Bom, vocês já estão cumprindo a primeira condição. Se fizeres o que é correto diante dos meus olhos, não basta só ouvir. É para ouvir e colocar em prática. Deixa a procrastinação para trás e vai para a ação. É ouvir e praticar. Aprendeu, coloca em prática. Aprendeu, coloca em prática. Se ouvires, se fizeres o que é correto, terceira condição, se guardares os meus mandamentos. Olha só, obediência, quarta condição, e se guardares todos os meus estatutos. E a mensagem de saúde na Bíblia é estatuto de saúde, tá? É estatuto. Aí se você fizer esses 4 aí, nenhuma doença virá sobre ti das que vieram sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Claro que você tem que saber que por causa da fragilidade que nós temos agora, herdando modificações genéticas de todos os nossos antepassados, de 6.000 anos atrás, nosso corpo já está mais fraco. Mesmo quando a gente tem um estilo de vida natural, a gente vai envelhecer e vai chegar o dia de morrer. Mas isso pode ser sem dor e sem sofrimento em avançada idade, porque o ideal é morrer de morte morrida e não de morte matada por alguma doença. Não é para sofrer, perder os movimentos, perder a memória, ficar sendo tratado por cuidadores, nada disso. O plano de Deus é viva fartamente. Quando você cansar de viver, deite e não acorde mais. Somente na ressurreição, quando Ele lhe chamar para a vida eterna. Amém. Maravilha, doutor. Maravilha. Sabe, doutor, eu aqui, né, primeiro contato com o senhor, eu vejo aqui na nossa live, sair um pouquinho aqui, doutor, do foco,
como é bom escutar o senhor, como é bom escutar a voz da experiência, sabe? E acredito que todo mundo que está aqui nos acompanhando também tem essa mesma sensação que eu tô tendo, sabe? Como é bom compartilhar, escutar, né, de pessoas que têm essa experiência, têm esses ensinamentos para nos passar. Mais uma vez, doutor, muito obrigado, né, por você compartilhar essas informações magníficas e comprovando só o que está na Bíblia, né? Então, olha, tem vários alunos teu aí, doutor, comentando na nossa live, saudades do senhor, mandando abraço para o senhor. Eu não sei se o senhor está lendo aí, mas, né, eu vou passando aqui vários e vários alunos no decorrer da live e já mandaram saudades, né? Falaram que estão com saudades do senhor. Isso mostra quão magnífico o senhor foi em toda a tua trajetória, né? Acredito que hoje, não sei se o doutor está ainda em atuação, mas acredito que já está ali desfrutando, né, da sua aposentadoria, e posso garantir, doutor, que, né, o senhor deixou um legado para trás aí, só pelos comentários que eu vi aqui, magnífico, né, e é muito bom poder compartilhar, né, a tua experiência aqui, o senhor poder compartilhar conosco, né, então, é isso mesmo, né, doutor? Deus dá algumas orientações ali, pode comentar, quer comentar alguma coisa, doutor? Eu ainda dou aula, viu? Ainda que seja pela internet, né? Maravilha! Videoaula, tem uma faculdade no Rio Grande do Sul que eu dou aula online para eles. E também no meu canal eu dou aula. O meu canal tem mais de 500 vídeos de saúde, o canal do YouTube, né? E eu estou ativo, tem consultório aqui, tem consulta presencial, online, etc e tal. Mas vamos em frente, porque o negócio... Isso aí, doutor, vamos lá. Então, né, a pergunta número 8 fala assim, o que Deus deseja para cada um dos seus filhos, né? Então é isso, né, doutor, que Deus deseja que a gente tenha vida, e vida em abundância, né? Claro que, igual o doutor falou, existe hoje a dificuldade, né, a fragilidade do nosso corpo, infelizmente, pela degradação, né, desde a entrada do pecado até agora, gerações após gerações, pecado se multiplicando, e a gente, né, infelizmente, né, e as futuras gerações vão ficando cada vez mais fragilizadas, até a volta do nosso Senhor Jesus, né? A hora que ele chegar e falar, basta, deu, né? Já estamos, né, muito perto, né, desse veredito, né, doutor? Acreditamos que estamos, né? Então, mas até lá, Deus deixou, né, vários princípios ali de saúde que é para a gente seguir. Então, a resposta dessa pergunta é vivam, vivam bem, vivam com alegria, vivam em qualidade de vida, né, doutor? Isso. Pergunta número 9. Fala assim, qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estudamos hoje? Então, né, várias pessoas, os que foram alunos do senhor, com certeza já, né, conheciam boa parte, né, doutor, desses assuntos maravilhosos, mas se tem alguém que não conhecia, então, qual é a boa notícia para você que não conhecia esses assuntos? Está lá em Atos 17:30 e Tiago 4:17 e fala assim, primeiro texto, Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Tiago 4,17 fala assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, é uma boa notícia e automaticamente no texto de Tiago uma advertência, né, doutor? Se quiser comentar com nós, então, qual é a boa notícia desse texto aí? E qual é a advertência depois lá em Tiago? A boa notícia é que a gente tem jeito para a gente. A boa notícia é que Deus abre os braços e nos recebe como estamos. Mas a outra notícia é que Ele não nos deixa como estamos. Ele nos transforma. E então aqueles que já iniciaram seu caminho de transformação vão em frente, porque a mensagem de saúde que Deus tem na Bíblia, ela é uma mensagem restauradora. O que define, o que separa um cristão do outro, na realidade, é essa crença na restauração. A mensagem de saúde é o braço direito da tríplice mensagem angélica. A mensagem de saúde é um instrumento de Deus nas mãos do Espírito Santo para purificar o seu povo e diminuir o sofrimento do mundo. Então o recado é muito claro. Ainda tem chance, Deus recebe de braços abertos, Ele tão somente pede que a gente entre no programa de saúde dele, porque este é o plano de saúde mais maravilhoso do mundo. E a advertência é que se a gente não entrar, aí a gente vai ter as consequências que Deus não queria que nós tivéssemos na nossa saúde e na nossa vida. Maravilha, doutor. Doutor,
essa foi a nossa última pergunta do estudo de hoje, do tema, né, ali, princípios de saúde. Doutor, vou deixar aqui um tempo para o senhor, ainda temos tempo, deixa eu só ver aqui. Temos aí 10 minutinhos, doutor. Quero deixar esse tempo e mais uma vez agradecer a participação do senhor por compartilhar todo o teu conhecimento. Quero já, né, em nome... É que esse canal, eu tenho ele no nosso Instagram, doutor. Eu e a minha irmã, hoje ela, inclusive, era até para ela estar fazendo a live, ela não pôde estar aqui. Eu estou fazendo, né? A gente, uma sexta-feira ela faz, uma sexta-feira eu faço. E agradecer mais uma vez ao Vitor, né, que sempre está trazendo pessoas maravilhosas, igual o senhor aqui, para compartilhar as experiências e sabedoria conosco. Então, mais uma vez, em nome meu e da minha irmã, doutor, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, né? Que o senhor ainda possa fazer a diferença e vai fazer com certeza na vida de milhares ainda de pessoas que vão ter o acesso a esse conhecimento, essa experiência que o senhor tem. Né, volto a dizer, muitas mensagens aqui, doutor, de alunos seus aí, antigos alunos ou atuais, aí mandando saudades, mandando abraços para o senhor. Então, quero que o senhor saiba, né, que teve muitas pessoas comentando. E, doutor, quero deixar esse tempinho aí para o senhor se despedir, pode fazer um apelo, falar o que o senhor quiser, e no final, se o senhor puder, né, ali, fazer a oração final para nós, doutor, e aí a gente encerra a nossa live de hoje. Primeiramente, eu quero dizer àqueles que são meus alunos que, como não têm meu celular, às vezes aparece uma mensagem estética e eu não sei o seu nome. Estou vendo que você é minha aluna, aparece estética, não sei o quê, mas não aparece o nome. Meus queridos e minhas queridas, eu quero lhes deixar uma mensagem de encerramento muito importante. Quando você estuda princípio de saúde, aliás, quando você estuda todas as outras aulas que você tem aqui todas as sextas-feiras no Instagram, quando você estuda princípios de saúde, você precisa, para entender, passar por uma transformação. Se você abrir sua Bíblia agora, no livro de Romanos, capítulo 12, você vai encontrar o apóstolo São Paulo. Ele diz o seguinte, Romanos 12, 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Portanto, amados e amadas, não há culto racional sem que o corpo seja apresentado a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Para que o corpo seja um sacrifício vivo, santo e agradável, é preciso seguir as orientações de Deus para mantê-lo com saúde, com clareza mental, com disposição, com alegria de viver. Então, quando você vai ao templo, você vai se apresentar como esse sacrifício, porque adorar é sacrificar. Percebe? Mais ainda, quando você tem o verso 2, você tem o seguinte: para que eu apresente meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, e fazer o meu culto racional, o que precisa acontecer, Paulo? Aí ele diz no verso 2 do capítulo 12 de Romanos, e não vos conformeis com este mundo. Quer dizer, não ande como o mundo, não coma como o mundo come, não beba como o mundo bebe, não veja o que o mundo vê, a menos que sejam coisas boas. Paulo está dizendo assim, olha, para a gente não estar copiando o mundo. A gente está aqui para melhorar o mundo. Ele é que tem que copiar o estilo de vida da gente, porque a gente copia o de Deus. Então é a cópia mais próxima da perfeição. Agora, ele diz: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. E para todos nós que queremos ser transformados, qual é o critério de transformação? Transformai-vos pela modificação da vossa mente. Percebe? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela mudança mental. Para que alcanceis, para que saibais ou que recebais a boa, santa e agradável vontade de Deus. Então, se a gente quer isso, a boa, santa e agradável vontade de Deus, é preciso que a gente passe por uma transformação. Para a gente transformar atitudes, precisa primeiro transformar o modelo mental. Para transformar o
modelo mental precisa cuidar do corpo para apresentá-lo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tenha em mente que andar de bicicleta é tão espiritual quanto comer bem e ir para a igreja orar a Deus e cantar louvores. Por quê? Porque em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, Paulo nos diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aquele que é cristão é aquele que faz tudo para agradar o seu Senhor. Por que eu tenho que agradar o meu Senhor? Porque eu quero. Quando alguém lhe perguntar, mas você só come isso? Como você come diferente? Diga para essa pessoa: eu como isso porque eu fui criado para isso e você também. Então, o testemunho, a tua alimentação, a forma de te vestir, a forma como você dorme, o teu exercício físico, existem outros remédios naturais além da alimentação, mas eu quero dizer a vocês que todas essas coisas juntas contribuem para o bem daqueles que temem e amam ao seu Senhor. No final dos tempos, eu quero lhe fazer uma provocação para ter uma mudança mental. E isso só é possível quando Deus Todo-Poderoso entrar na vida da gente e Ele quer usar os 8 remédios naturais para mudar a vida da gente a partir do físico da gente, chegando ao espiritual. Vamos orar então? Vamos orar, doutor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que coisa maravilhosa estar aqui com os teus filhos, que estão tão distantes nesse país, mas que agora nos unirmos aqui nesse canal do Instagram, que é uma bênção, que tu abençoes todas as pessoas que criaram esse veículo de propagação da tua mensagem, que tu abençoes por tua graça a mim, ao Rafael, a todos nós que aqui estamos nesse momento, e também abençoes essa gravação para que ela possa ser multiplicada e a tua mensagem alcançar aqueles corações que tu queres alcançar. Muito obrigado por esse dia, por esse sábado que vai iniciando. Graças te damos por tua bondade, justiça e misericórdia, e nos colocamos humildemente em tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Doutor, mais uma vez, não me canso de agradecer ao senhor, agradecer todo mundo que nos assistiu, que vieram, né, os seus alunos que vieram, contemplaram, né, o nosso Instagram, que nos sigam. Toda sexta-feira a gente tem um convidado especial. A gente, né, tá fazendo a nossa série de estudos aí, temas legais, doutor, né? O senhor conhece, é conhecedor, né, de todos os nossos temas aqui. Então, o pessoal estão todos convidados. Sexta-feira que vem, muito provavelmente minha irmã vai estar aqui conduzindo, junto com mais um, né, convidado especial. Doutor, que o senhor, que Deus continue lhe abençoando, lhe dando muita saúde, sabedoria cada vez mais ainda do que o senhor já tem, e que o senhor continue levando luz, alegria, conhecimento às pessoas, né? Certamente, como eu já falei, o senhor já tem um legado para trás, mas tem ainda muito, né, que distribuir dessa experiência que o senhor tem aí dentro do senhor. Mais uma vez, que Deus abençoe você, sua família, ótimo sábado, final de semana, doutor. E se um dia, né, a gente mora em estados bem longe, né? O senhor aí, né, no norte, eu aqui no sul, né, em Santa Catarina, mas eu quero ainda ter o privilégio de poder dar um abraço no senhor em gratidão a esse momento, doutor. Fiquem com Deus, pessoal que nos acompanhou, e até sexta que vem para mais um Minuto de Bênção. Tchau, tchau.